num primeiro momento, eu escrevi sobre uma ideia do arquiteto que idealizou a Cidade da Cultura Galícia, é um americano chamado Peter Eisman, e ele tem um conceito de double zeitgeist, né? É uma ideia de duas temporalidades que conseguem coexistir ao mesmo tempo, que para ele seria uma leitura, uma tradução, como você queira, da contemporaneidade, da vida urbana contemporânea, onde dois momentos históricos coexistem ao mesmo tempo. No caso da Cidade da Cultura da Galícia, a cidade medieval de Santiago de Compostela, junto com todo o projeto que a Galícia tem de se inserir no mercado internacional através de eventos virtuais, digitais, comércio digital. Não é só uma questão de entretenimento, é todo um novo sistema mercadológico que vem surgindo através de redes digitais pelo mundo todo. Cidades como Singapura são exemplos disso, Berlim, Nova York, Tóquio. E essas culturas, elas se parecem mais do que com vizinhos de fronteira, essas populações, né? Então, o que a Galícia está tentando é se inserir nesse mercado internacional virtual, ao mesmo tempo que tem uma bagagem histórica muito grande. O que isso tem a ver com meus colegas, né? Eu acho que, primeiro é esse olhar para a tradição, esse olhar para as cidades, e as transformações desde o século XIX que vem acontecendo nos grandes centros urbanos. Se falou aqui do Baudelaire, né, do Flaner Baudeliriano, se falou do Homem na Multidão, de Edgar Allan Poe. Posso citar aqui o Espírito do Tempo, de Jorge Simeon, o Espírito das Cidades, de Jorge Simeon, que tudo isso fala do homem blasé, né, da reação do indivíduo a esses novos conglomerados urbanos que vão crescendo, e que tipo de leitura a gente faz desses novos espaços e como é que a gente se comporta. A minha visão é a visão de um arquiteto. Eu sou arquiteto, historiador e arquiteto. Eu sou historiador exclusivamente da arquitetura. E eu estou olhando para um projeto de arquitetura. Então, meu olhar não está muito na literatura, não está muito no cinema, mas está como pensar as cidades contemporâneas. Como é que nós pensamos o projeto de arquitetura hoje? A gente tem recursos digitais diversos, uma possibilidade de fazer formas muito facilmente através de programas tridimensionais, como 3D Max, que você pode criar topologias tridimensionais. Há 10 anos atrás isso não era possível. A gente idealizava algo tridimensional, o próprio Eisman, em projetos que ele chamava de cidades artificiais, né, escavações de cidades artificiais, como o IBA de Berlim que ele fez. Então, ali ele imaginava camadas históricas, plantas. Berlim, por exemplo, é um palimpsesto de camadas de cidades, de malhas urbanas que foram destruídas e construídas novas. Isso ele idealizava e tentava criar uma narrativa para idealizar um projeto arquitetônico, mas ele não conseguia realizar isso tridimensionalmente. Se a gente for olhar o prédio que está lá hoje no centro de Berlim, perto do Checkpoint Charlie, você não tem uma visão da forma, a questão da morfologia que foi citada, agindo no espaço de uso do transeunte. Ou seja, você se depara volumetricamente com um edifício normal, né, ortogonal, onde você tem ali na fachada uma tentativa de uma leitura dessas camadas que ele vai fazendo em crescer dessas malhas e tentando representá-las na fachada do edifício, que, apesar de ser tridimensional, é curta, ela não chega a gente não consegue desconstruir aquilo para uma topologia, para um espaço topológico e representá-lo tridimensionalmente. O que acontece aqui é muito fácil visualizar aqui na Cidade da Cultura da Galícia, que esse recurso hoje é possível, né? E a gente tem a Zaha Hadid, né, que é uma outra arquiteta que também usa muito desses recursos tridimensionais, o Greg Lynch, que é outro americano. O que acontece, uma crítica, por exemplo, podemos fazer os projetos do Lynch, da Zaha Hadid, é que a gente tem um esvaziamento das referências culturais de um lugar, por exemplo, né? O que tem ali que a gente pode trazer à nossa memória, que a gente possa se sentir parte de um lugar, né?
O que esse projeto tentou fazer, e eu estou tentando trazer essa visão para vocês, é esse deslocamento da Catedral de Santiago. O Eisenman, ele pergunta, eu posso perguntar, quais foram as estratégias projetuais do arquiteto e como se dá esse deslocamento da Catedral? Aqui é a cidade da cultura da Galícia e a cidade histórica. Ele basicamente pegou 5 vias principais da cidade histórica e refletiu ali como um espelho na cidade nova dele, que ele está criando. Ele criou aquela volumetria de ondas, em cima do Monte Gás, ele criou uma superfície toda artificial e sangrou aquilo ali, vazou aquilo ali com essas 5 ruas, com a referência das ruas da Catedral de Santiago. Essas cinco ruas principais da cidade de Santiago vão dar no Obradoiro e na Catedral de Santiago, que nós sabemos porque é uma referência das cidades medievais. As nossas ruas medievais sempre dariam para uma praça, sempre dariam para uma catedral. Era uma forma de organização política social, né? O que eu estou chamando a atenção para esse projeto é como esse deslocamento não é um deslocamento apenas formal, é um deslocamento também de organização sociopolítica e cultural. Ele parte de uma leitura semiótica, como ler dessa tradição. Aí é apenas eu estou chamando a atenção para a possibilidade de recursos que nós temos através da linguagem arquitetônica e da linguagem cultural que nós temos, de trazer essas referências, essas linguagens, para esses novos recursos técnicos de se elaborar projetos na contemporaneidade. No caso do Eisenman, ele fez uma leitura semiótica, ele fez uma leitura de alguns ícones da cultura galega, como a concha dos peregrinos, colocou aqui como um limítrofe da implantação do projeto dele as ruas de Santiago, e o interessante é que o resultado disso é uma superposição que no resultado final da forma e da experiência no espaço, a nossa leitura, se a gente for fazer uma leitura semiótica do projeto do Eisenman, ali não houve, como eu poderia dizer, fazendo uma referência qual é o seu nome? Paulo falou para a gente aqui, uma tradução, a gente não poderia chamar muito, quase que o Humberto Eco fala, né, que toda tradução é impossível. Né? Uhum. Então, a gente é quase um aceitar de que é impossível, então vamos ser inventivos e gerativas. Vamos gerar novas formas, vamos ser inventivos. Então, ele é uma forma de ele pegar esses ícones e utilizá-los como índices, embaralhá-los. Cada índice desse vira um fragmento, um traço de uma realidade anterior e passa a ser utilizado como referência de alguma... Por exemplo, aqui é muito, muito evidente a utilização dos materiais que são usados na cidade histórica. Mas a morfologia desse espaço não nos remete à cidade histórica. Uhum. Né? Aqui, a mesma via que ele usou, ela tem uma outra dimensão. Né? Essa dimensão de uma ruela, aqui em Guimarães, visitando, eu tive essa experiência maravilhosa de passar em ruas desse tipo aqui. Então, aqui não se trata da mesma dimensão. A morfologia não remete a gente a uma repetição mimética daquela realidade anterior. É uma nova realidade, mas que traz em si traços de uma realidade anterior. Ou seja, não está totalmente desconectada de um discurso, de uma narrativa para a nossa cultura, acreditando que a arquitetura continua sendo uma forma de conhecimento, de passar conhecimento e de ser uma forma de alguma maneira, fazer parte da identidade de um lugar. Né? Eu acho que eu já dei meu tempo. Aqui são, por exemplo, ele lança mão de várias narrativas. Isso aqui é a narrativa do autor. Né? O autor não se afirma completamente, como a gente pode ver no Roland Barthes. Existe o autor, mas o autor ele não se impõe completamente mais, né, dentro da nossa realidade. Esse é um desenho de 2 torres feita pelo Reduk, que era companheiro do Eisenman nos anos 60 do Five Architects. E ele fez esse projeto dessas 2 torres e ele traz o desenho do colega e coloca aqui. Eu fiz a leitura de um deslocamento, mais uma codificação das 2 torres aqui, que fiz essa relação com as 2 torres da catedral,
com uma nova leitura, que não quer dizer aquela, que não é uma mímese daquilo ali, mas que tem sua referência histórica. Isso aqui é uma outra forma de deslocamento, nós não deslocamento da catedral, deslocamento das próprias possibilidades internas da arquitetura, das leituras, dos parâmetros internos da arquitetura, os parâmetros vitruvianos, por exemplo, firmitas, utilitas e venustas, a beleza, a estrutura, né, a estabilidade, esse é o uso. Né. Aqui a gente vê uma certa instabilidade da forma, né, que seria contra, ou seria uma subversão da tríade vitruviana. Né. Isso é mais um deslocamento, uma possibilidade. A gente pode, mas ele está trabalhando com uma possibilidade de deslocamento dessas formas anteriores, nunca abandonando-as, nunca deixando-as de lado. Acho que é isso. Daqui a as duas chama atenção para esses dois aspectos. Conseguiu fazer a ponte, muito bem. Muito bem. Com as anteriores. Eu agradeço imenso. Como estávamos com um déficit de participantes, nós tínhamos combinado agora continuar no sofá, à volta de um café, a discutir um pouco estas questões. Não sei se, de qualquer forma, para os três conferencistas do público que, entretanto, chegou, alguém quer colocar alguma